Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, e nós vamos ler dos versos 29 ao 34. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 29 ao 34. Amém? O texto santo nos diz o seguinte: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Senhor, mais uma vez pedimos que Tu fales aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, neste ponto da carta, no capítulo 15, o apóstolo Paulo fez uma mudança repentina no assunto que estava tratando. Não no assunto em si, mas no caminho que ele estava percorrendo. Antes, ele vinha falando sempre sobre a ressurreição de Cristo e, de repente, ele passa a tratar aqui sobre a prática cristã, ainda versando sobre a ressurreição, mas sobre como os cristãos se portavam sobre o assunto. E, ao fazer isto, ele mencionou, obviamente, algumas práticas associadas ao batismo que, logicamente, implicam tratam sobre a ressurreição. E, além disso, como nós vimos, ele apontou os perigos pelos quais passavam os pregadores cristãos naquela época, e isso era com frequência. Então, se não há ressurreição, é sobre isso que ele estava falando, seria impossível ver uma razão para a constante colocação da própria pessoa, da vida da própria pessoa em risco. Então, vejamos o que ele nos disse nos versículos que acabamos de ler. O verso 29 diz o seguinte: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Esta referência ao batismo por causa dos mortos traz uma dificuldade, porque há várias interpretações nisto aqui, como, por exemplo, de que a passagem estaria se referindo ao simbolismo do batismo. Alguém pode querer pegar o texto para tratar sobre batismo, mas não era sobre o batismo em si que o apóstolo estava falando, e sim sobre a ressurreição. Segundo alguns estudiosos, os hereges de Corinto tinham uma prática de se batizar em lugar dos mortos. Por exemplo, não sei se vocês vivenciaram esse tempo, quando não eram cristãos, que qualquer pessoa tinha que ser batizada para não morrer pagã, né? Porque se morresse pagã seria um problema. Então, o que é que eles faziam naquela época? Se alguém morresse sem ser batizado, um vivo ia e se batizava, um herege, claro, os hereges iam e se batizavam no lugar daquele que morreu. Então, ao que tudo indica, muitos cristãos também estavam, segundo os estudiosos, embarcando nessa doutrina, estavam se batizando no lugar daqueles que tinham morrido sem terem sido batizados. Nos dias atuais, nós conhecemos uma igreja que pratica isso, a igreja chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mórmons. Lá eles se batizam, se utilizam dessa prática que eles chamam de batismo vicário.
Então, não, embora fosse alguma coisa lá da época, mas nos dias atuais ainda há, sim, pessoas que pregam isso. Pois bem, o apóstolo Paulo aproveitou essa prática que julgava ele e era herética para justificar o seu argumento. Ele não estava, ao dizer, ao fazer referência aos que se batizavam no lugar dos mortos, não estava referendando a prática, não estava concordando com esse tipo de batismo, mas ele usou a prática errada, diga-se de passagem, para mostrar-lhes que há ressurreição, pois do contrário, a prática condenável deles não teria sentido nenhum. Então, se estavam se batizando em lugar de alguns que já haviam morrido pagãos, é porque eles criam que aqueles que haviam morrido iriam ressurgir. Então, o apóstolo Paulo era muito sábio nisso, vez por outra, ele se socorria de uma prática ou de um ensinamento filosófico, poético, qualquer coisa assim, para poder justificar os seus argumentos. Por exemplo, quando ele estava em Atenas, ele viu o altar ao Deus desconhecido e se aproveitou daquela prática para pregar sobre o Deus que ele pregava. E aí, em determinado momento, ele diz assim: pois como dizem os vossos poetas, e aí faz citação de um poeta, de um escritor da época, chamado Epimênides, para poder justificar o argumento dele. Não é que ele concordasse, mas a partir da prática deles, ele fazia uso delas para trazer à baila o sentido do seu argumento. Foi isso que ele fez aqui no verso 29. Se referiu àqueles que estavam com a prática herética de se batizar em lugar de mortos, para mostrar que havia ressurreição. E no verso 30 ele diz: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Então, ele mais uma vez trouxe uma experiência aqui que existia naquela época para os cristãos. Não era, por exemplo, como nós aqui, nos dias atuais, mas a gente pode dizer, como muitos cristãos naquelas nações pelas quais nós oramos aqui semana após semana. Muitos se colocam em risco de vida durante todo o tempo. Então, ele perguntou: por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Se eles estavam em constante perigo, ainda que não houvesse perseguição oficial da fé, mas eles estavam correndo perigo, por que deveriam, então, aceitar o sofrimento de unir-se a uma religião que pregava um Cristo ressurreto, se a morte seria o fim de tudo? Não tinha sentido. Então, ele está dizendo assim: se vocês não creem, mas vejam, vocês têm se arriscado o tempo todo para pregar Jesus, porque não podemos esquecer que Paulo estava falando para uma igreja, que ele havia plantado, inclusive, e a igreja estava com algumas práticas erradas, entre elas a de pregar que não havia ressurreição. Então, qual o sentido nisso, de vocês pregarem sobre Jesus, pregarem o Evangelho, se não há ressurreição? E ele foi além no versículo seguinte, no verso 31, ele disse: dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele quis dizer com dia após dia morro? É uma boa pergunta, né? Mas, e já respondendo, eu diria que ele estava enfatizando que o perigo enfrentado por ele era muito mais real e constante, era diariamente que acontecia, dia após dia. E mesmo assim, esse perigo nunca era afastado, mas mesmo assim ele continuava se expondo ao perigo por causa do evangelho que ele pregava. E aí ele faz questão de dizer assim: dia após dia morro, e eu afirmo isso pelo orgulho que tenho de vocês. E pode parecer aqui, meus queridos, que ele estivesse se gloriando pelo que fez entre os leitores da carta. Ele havia plantado igrejas, tantas outras coisas, ou que ele estivesse se referindo à glória que ele deveria receber dos coríntios. Talvez alguém possa pensar isso, que ele estivesse cobrando algum reconhecimento dos coríntios, ou então se orgulhando de ter feito muitas coisas. No entanto, a palavra
original que foi utilizada para esta expressão, cauchesis, na realidade, ela pode significar vangloriar-se, mas pode significar também regozijar-se, alegrar-se. E foi com esse sentido de alegria que ele utilizou ela aqui, fez uso dela. Pelo contexto do que ele vinha falando, ele estava dizendo que, pelo regozijo, pela alegria que tenha neles, é que ele estava dizendo aquilo. Poderia ser também pelo orgulho que ele tinha deles, mas não no orgulho no sentido de estar inflado, com o ego inflado. Não era esse tipo de orgulho, mas é como se ele estivesse a dizer o seguinte: não passa um dia, meus amados, nos quais eu não esteja enfrentando o perigo de morte, e juro pelo orgulho que tenho em vocês, pela alegria, pela satisfação de ter vocês como meus discípulos ou servos, enfim, leitores, que diante de Cristo eu digo que isto é verdade. Não tem aquela, por exemplo, suponhamos, quem é pai aqui, muitas vezes vai dizer assim: tenho orgulho dos meus filhos pelo que eles são isso, aquilo, outro. Não é assim? Não é que você está querendo receber orgulho, nem está com o ego inflado. Você está alegre. A palavra orgulho aqui tem o sentido de alegrar-se pelo que as pessoas são. E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, quando ele diz que afirmava isso pelo orgulho que tinha deles. E é muito interessante, queridos, isto, e por que é que eu estou enfatizando? Eu acho muito interessante que o apóstolo tenha escrito isso, porque os crentes de Corinto eram extremamente problemáticos, nós sabemos. Eu já contei aqui que outro dia eu estava numa reunião de pastores, e o pastor João Bosco de Moraes foi fazer uma propaganda das excursões que ele faz para Israel, que são fantásticas. Eu sempre digo, se alguém tiver a oportunidade um dia de ir até Israel, e olha que quem está falando é quem era extremamente crítico em relação a isso, era eu. Mas se alguém tiver a oportunidade, não perca, são fantásticas. E aí o pastor Bosco estava dizendo: olha, nós vamos a Israel e nós vamos fazer uma visita a vários lugares e vamos passar na antiga Corinto para ver a igreja. Aí tinha um pastor do meu lado que disse: quem quiser ir aqui em Corinto, não precisa ir com ele não, basta ir na minha igreja. Porque era uma igreja problemática, é sinônimo de problemas, né, quando se fala em Corinto. E é interessante que, mesmo sendo uma igreja problemática, merecedora de reclamação, o apóstolo Paulo disse: eu tenho orgulho de vocês. E isto mostra, sabe o que, queridos? Que o fato de o pastor, no caso aqui o Paulo estava sendo uma espécie de pastor, o fato do pastor reclamar das suas ovelhas não inibe o amor que ele sente por elas. Às vezes a reclamação vem justamente porque ama, né? Então, era uma igreja extremamente problemática, mas ainda assim o apóstolo Paulo estava dizendo assim: eu sinto orgulho de vocês me alegram por isso, porque uma coisa não tem nada a ver com outra, é saber separar as coisas. É o que eu digo sempre que o crente precisa fazer no dia a dia. Nós precisamos aprender a separar as pessoas das atitudes. Então, Tony vai olhar para Joel, e Joel vai ter dia que vai chutar o balde, né? Vai pegar água com alguma coisa e vai dizer que não vai fazer, e Tony não vai gostar da atitude de Joel, mas não vai deixar de amar Joel por isso. Reprova a atitude, mas não reprova a pessoa. Então, o amor tem disso, de você... muitas vezes as pessoas: não, está faltando amor naquela igreja, está faltando isso. Não, queridos, o amor também reclama. Agora, uma coisa não impede a outra, não impede de a pessoa ter alegria, apesar dos problemas, né? E aí no verso 32, ele segue dizendo: se como um homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, ao que tudo indica, quando ele se referiu às feras aqui, não é que ele enfrentasse feras literalmente falando, não estivesse enfrentando, como naqueles filmes de aventura que a gente assiste, que os caras se enfrentam
animais gigantescos, essas coisas. Ele estava falando aqui de maneira meramente metafórica. Ele até onde se sabe, não enfrentou nenhum animal feroz, literalmente. Ele estava se referindo às pessoas, né, que eram, vamos dizer assim, verdadeiras feras. As pessoas que ele enfrentava muitas vezes, homens enfurecidos. Então, lutas aqui não quer dizer também que ele tenha sido literal, se tivesse feito como é um soldado romano, um gladiador, lutando. Não tinha a ver com isso aqui. Até porque ele era cidadão romano e os cidadãos romanos não eram forçados a lutar com animais. Ele estava se referindo aqui às dificuldades que tinha em relacionamento com pessoas que eram extremamente difíceis, muitas vezes até um tanto quanto violentas no sentido de falar. Poderia estar se referindo também às perseguições que sofria. E os coríntios sabiam como o apóstolo estava em constante perigo e podiam, claro, avaliar a força de sua referência a este risco específico. Todos sabiam que o apóstolo Paulo enfrentava perigos e nós vamos ver que quando ele chegar na segunda carta aos Coríntios, que em determinado momento, quando ele faz defesa do seu ministério, ele começa a relatar assim, o tanto de coisa que ele sofreu, apedrejamento, perseguições, enfim, ele sofria isso. E se não havia ressurreição, então toda a sua vida em geral, toda a sua conduta, neste caso em particular, de enfrentar dificuldades, a luta com as feras, seriam inexplicáveis. Por que, então, um homem iria enfrentar tudo isso? Vejam que ele está, de novo, tocando no assunto, só que antes ele se referiu às pessoas que estavam lendo a carta dele. Agora ele usa como referência ele próprio. Qual o sentido de alguém enfrentar todas as dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentava, se a morte é o fim de tudo? Chegou aqui, morreu, acabou. Vocês sabem que existem alguns estudiosos que pregam o aniquilacionismo, né? Ou seja, morreu aqui, nem tem céu nem inferno, está aniquilado todo mundo. Qual o sentido que teria o apóstolo Paulo de enfrentar tudo isso se a vida iria acabar? Então, o que é que ele fez? Olha, se é assim, se falta fé na ressurreição, a sequência lógica seria, vamos viver ao Deus dará aqui. A sequência lógica seria isso. Então, ele faz uso de um provérbio que, segundo os estudiosos, graçava muito na época. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Muitos atribuem isso aqui, esse provérbio que graçava na época, atribuem aos filósofos. Os filósofo A, filósofo B, foi quem disse isto aqui. No entanto, isso aqui foi pronunciado no ano 701 a.C. e foi pronunciado pelo profeta Isaías. Se você for aí para Isaías capítulo 22, verso 13º, você vai ver o que ele diz lá. Vamos ler o que diz em Isaías 22, verso 13º. Diz assim: porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, o apóstolo Paulo, na realidade, estava fazendo uma citação de Isaías aqui. Não era embora o provérbio existisse, o provérbio estivesse, como eu disse, graçando no meio do povo, mas, na verdade, isso aqui já havia sido dito muitos anos antes de Cristo por Isaías. De qualquer forma, independentemente do que as pessoas possam pensar, era uma frase pronunciada pelos pagãos. Por isso que muitos atribuem a filósofos, porque os pagãos é que pensavam assim. Os que não criam na ressurreição, não criam em Jesus, não criam em nada, pensavam assim. Como ainda hoje em dia existem pessoas que pensam assim: homem, tem que aproveitar essa vida, a gente vai morrer mesmo, então vamos viver ao Deus dará. E o apóstolo Paulo fez uso da expressão, não concordando com ela, no sentido de que amanhã morreremos e tudo se acabará, mas para justificar o seu discurso. Se vocês realmente
pensassem como prega a maioria, então não adiantaria de nada vocês estarem pregando, correndo risco de vida, não adiantaria de nada eu estar correndo risco de vida, diz ele aqui, porque o que nós deveríamos ter como filosofia de vida era isso: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E aí ele, na sequência, depois de fazer essas citações, ele vai trazer o povo para a realidade. Ele trouxe os seus leitores para a realidade. Ele disse no verso 33, não se enganem. Ponto. Não se enganem. E aí vem mais um: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, isso aqui, segundo alguns comentaristas, Leon Morris, por exemplo, segundo ele, isso aqui eram provérbios também populares, tá certo? Mas o que o apóstolo Paulo quis mostrar aqui foi que o tipo errado de companhia, e isto também ocorre no meio do povo que se diz povo de Deus, porque os coríntios estavam disseminando esta doutrina de que não havia ressurreição entre os crentes. Então, o tipo errado de companhia, no caso aqui, a companhia errada eram as pessoas que negavam a ressurreição, poderia muito bem haver a corrupção dos bons hábitos cristãos e afastar os homens da posição verdadeira. Amados, nós não temos visto isso acontecer. Quantas e quantas vezes a gente não vê pregadores que começam numa linha doutrinária bem ortodoxa e vai mudando, daí a pouco você não conhece mais. Quantos exemplos a gente não poderia citar aqui nesta noite, de homens conhecidíssimos que apareceram nesta nação pregando um evangelho correto, de acordo com a palavra de Deus, e foram mudando com o tempo, se acompanhando de um, de outro, e de repente degringolaram na doutrina, passaram para uma doutrina totalmente alheia àquilo que Jesus ensinou. Mas companhias, mesmo que se digam crentes, a gente tem que ter cuidado com o que a gente lê, com quem a gente fala, com quem a gente anda, quando o assunto tem a ver com doutrina. Isso não quer dizer que a gente vai ficar inimigo dos outros, não é isto. Mas eu não posso parar para dar ouvidos para uma doutrina que depõe contra o Evangelho. Isso pode muito bem me levar, me convencer, não sei, a cair. E mesmo continuando cristão, pregar coisa que depõe contra a palavra do Senhor. Por isso foi que ele deu o conselho do verso seguinte, o verso 34. Ele disse assim: voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E digo isto para a vergonha de vocês. Então, a palavra original que foi traduzido como voltar à sobriedade, pode ser traduzida por despertar. Tanto é que tem algumas traduções que usam o termo despertai. E essa palavra tinha originalmente o sentido de ficar sóbrio depois de uma bebedeira. Tem aqueles caras que bebem, não sabem nem onde estão, né? No outro dia, quando eles acordam, não sabem nem o que foi que fizeram. Aí é necessário que volte à sobriedade. Então, a palavra original tinha esse sentido, de chamar aqueles que estavam embriagados a se recuperarem, a voltarem à sobriedade. Então, era muito apropriada a palavra para o apelo que o apóstolo estava fazendo aos seus leitores. Voltem a si, vocês se perderam no meio do caminho, vocês estão como que inebriados pela doutrina que vocês estão pregando, a mente de vocês está inebriada, está bêbada, vocês precisam voltar a ficarem sóbrios. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. Evidentemente, ele estava discutindo uma questão doutrinária e não um problema ético, mas se assemelhava, né? Mesmo que, porque se fosse o povo viver, se ele estivesse discutindo porque o povo de Corinto estava vivendo embriagado, essas coisas, seria um problema ético, mas não era isso, era um problema doutrinário que fazia com que eles vivessem como alguém que estivesse
não estivesse sóbrio, não soubesse o que estava dizendo. Então, se nós observarmos, através de toda a epístola, de toda a carta, o apóstolo Paulo tem sempre insistido na doutrina certa, sempre, desde o princípio. E por que isto? Porque a doutrina certa, meus amados, leva à conduta certa. Por isso que ele insistiu nisso, porque uma doutrina correta leva a uma conduta correta. Agora, a doutrina errada leva a um comportamento pecaminoso. Por isso que ele disse aqui, não pequem, voltem à sobriedade e como convém, e não pequem. Porque é exatamente isso que acontece. Uma doutrina incorreta leva a uma atitude pecaminosa, leva a pessoa a pecar. E aí ele fez questão de dizer isso. E isso estava sendo dito para que eles, os leitores da carta, se envergonhassem. Ele fez questão de que eles, em outras palavras, é como se fosse meu avô, no tempo que ele era vivo, lá no sertão, que dizia, crie vergonha na cara. Em outras palavras, ele estava querendo que eles se sentissem envergonhados mesmo. Por quê? Porque muitos, e aqui esses muitos eram os não crentes, e até alguns crentes, mas que eram neófitos, eram novinhos na fé, muitos não tinham conhecimento das coisas de Deus por causa do ensino errado dos crentes lá de Corinto. Então, ele disse, eu estou dizendo isso para que vocês sintam vergonha mesmo, para que vocês tenham vergonha. Porque, queridos, isso serve como lição para nós, há uma responsabilidade muito grande em cada um dos crentes. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque temos a obrigação de conhecer ao Senhor e os seus preceitos. Nós temos a obrigação de conhecer para que, quando formos indagados, ou quando as pessoas olharem para as nossas vidas, sobretudo quando formos indagados, não venhamos a ensinar coisas contrárias à palavra de Deus, como estavam sendo ensinadas. É preferível que não se responda a uma indagação complexa, por exemplo, do que responder contrariamente ao que Deus ensina. Então, o grande problema, às vezes, nosso, eu já disse isso aqui, é porque a gente quer ter resposta para tudo. Né? Você já viu um crente quando chega num velório? Está lá o cara chorando, desesperado. Aí, chore não, ele está com Jesus. Homem, pelo amor de Deus, deixa o homem chorar, deixa a mulher chorar. Não precisa dizer nada, mas o crente tem que ter uma palavra para tudo. E, às vezes, quer responder a tudo, e o povo pergunta porque sabe que o crente lê a Bíblia. Pelo menos deveria ser assim, né? O crente tem conhecimento da Bíblia, por isso que o povo pergunta. Mas, de vez em quando, a gente vê umas respostas totalmente equivocadas, e ensinar de forma equivocada é fazer com que o povo não conheça a Deus. Então, o apóstolo disse isso assim, digo isso para a vergonha de vocês, criem vergonha, observem o que é que vocês têm ensinado, aprendam da forma correta e ensinem o correto para que as pessoas não deixem de conhecer Deus por causa da atitude equivocada de vocês. Vejam que responsabilidade grande que todos nós temos. Então, queridos, esta sessão é interessante porque nos traz algumas lições bem diretas, né? Uma delas, como eu falei, é aquela tal história, que embora o líder possa chamar a atenção, isso não quer dizer que não há amor, pelo contrário. A Bíblia diz em Hebreus, qual pai que ama e não disciplina. A segunda coisa é que uma doutrina equivocada leva a práticas equivocadas, totalmente equivocadas. E o que é pior, não apenas equivocadas, mas, segundo o texto que nós lemos, práticas pecaminosas. É pecado ensinar coisas contrárias à palavra de Deus. E a terceira coisa é que nós temos o dever de sempre buscar comunhão com Deus, para ler a sua palavra, para estudar ela, para que assim possamos também conhecer as doutrinas básicas que fazem com que os outros possam ser inspirados pelo Espírito Santo, possam ser salvos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a
aprender com os ensinamentos do apóstolo Paulo e a colocar em prática, porque, do contrário, nós estaremos incorrendo dos mesmos erros que os coríntios e não os corintianos incorriam aqui. Vamos orar? Senhor, tenha misericórdia de nós, faz com que a Tua palavra que nos é ensinada seja vivenciada por nós, que nós tenhamos prazer, alegria, contentamento em conhecê-la, em aprender contigo, e que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para que nós possamos entender corretamente a Tua palavra e ensiná-la como ela é. É assim que oramos, com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém?